Bem, meus queridos, dando continuidade à nossa unidade 3 sobre macroeconomia, né, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre como se mede a produção e a renda de uma nação. Né? Uma introdução, nessa aula de hoje vai ser só uma introdução e na próxima aula a gente vai resolver exercícios sobre esse tema. Tá? Então, a produção ou renda de uma nação é a soma de tudo que é produzido dentro de uma economia. Né? Aí eu vou estar falando assim, se eu produzir uva, se eu construir imóveis, né? Gastos com serviço com educação, agropecuária, diversão, tudo que for consumido em serviços e produtos eu vou considerar. É a soma de tudo. Isso é o produto ou a renda de uma nação. Né? A produção que foi produzida, a renda é o que foi gerado. Em macroeconomia que a gente vai ver que toda produção gera uma renda, então a renda é igual ao produto, tá? A gente vai ver isso aqui em macroeconomia. Como que a gente faz para realizar essa soma? Como que eu vou somar, por exemplo, um barco com um porco, uma casa com pipoca? Né? Para isso, eu preciso de transformar os valores em valores monetários. Eu não vou somar quantidade de bananas ou quantidade de laranjas. Eu vou somar o valor das laranjas e o valor das bananas. Então, quando eu transformo tudo em valor monetário, eu posso somar tudo para ter o total do produto ou a renda de uma nação. A moeda, né, nesse caso, a gente fala que ela é uma unidade de medida. Ela serve como parâmetro para você somar tudo que é produzido no país. Né? A moeda é uma unidade de medida. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para somar tudo e para calcular o PIB de um país é transformar tudo em valores monetários para a gente poder realizar essa soma. E a gente pode calcular de três formas. Né? A gente pode calcular pela ótica da renda. Né? Quando eu estou falando da ótica da renda, eu estou falando da remuneração dos fatores de produção. Né? Como a gente viu lá no início nossas aulas de introdução à economia, né? Tem os remuneração dos fatores de produção, que são os fatores utilizados no processo produtivo. Então, se eu fabricar uma cadeira, eu vou ter que pagar salários, eu vou pagar aluguel, vou pagar juros, né? vou gerar lucro. Então, se eu somar toda a renda gerada por um produto ou somar um produto, né, o valor é o mesmo. Então, pela ótica da renda, eu vou somar a remuneração dos fatores de produção daquela economia. Eu vou somar tudo. Então, eu vou ter o cálculo da renda de uma nação. A outra ótica para a gente calcular o produto, né, a gente chama da ótica da oferta. A gente vai somar, né, os bens e serviços produzidos em cada setor. A gente chama de valor adicionado. Né? Por exemplo, se eu for fabricar um carro, né, a indústria de carro vai comprar pneu da indústria de pneu, vai comprar o motor lá da indústria que faz motor. Então, cada valor composto adicionado durante o processo produtivo do carro, eu vou somando para no final eu ter o valor do bem, né, do veículo. Então eu chamo isso de ótica da oferta. Por que eu tenho que somar o valor só adicionado em cada processo produtivo? Né? Porque senão eu vou estar dupla contagem. Imagina que se um carro for fabricado, eu gastar, se o carro for, suponhamos que o carro vale 30 mil reais. Se eu gastei 5 mil de pneu, 5 mil de motor, né? Eu vou estar pagando aí 10 mil, né? 5 do motor, aí o 5 mil do motor que vendeu para a montadora, mais 5 mil dos pneus que montou para a montadora, eu já tenho 10 mil. Né? E o preço final do carro foi 30. Só que dentro desse preço de 30 do carro, eu tenho 5 mil de pneu e 5 de motor. Então, quanto que foi adicionado no processo final de montagem do carro? Foi adicionado 20. Aí eu pego o valor adicionado do pneu 5, mais o valor adicionado do motor 5, mais o valor adicionado da montadora que foi 20 e tem o preço final do carro. Então eu vou somar o valor adicionado em cada processo produtivo. Porque se eu somar o carro 30 mil, mais 5 do pneu, mais 5 do motor, que já está embutido no preço do carro, eu vou estar contando duas vezes. Né? Então, por isso que a gente trabalha sempre com valor adicionado quando eu estou falando de ótica do produto ou ótica da oferta.
Pela ótica do consumo, já é a dispêndio, né? A ótica da demanda. É a soma de tudo que é consumido pelas famílias, né? Pelas empresas ou pelo governo. Também é chamada, né? Como eu já falei, de ótica da demanda. Então, se a gente pensar, tudo que a gente ia produzir, se tudo que a gente produzir vai gerar renda de igual valor, então, se eu somar o produto, né, ou somar a renda, vai dar o mesmo valor. Por outro lado, se eu produzir e gerei renda, alguém vai comprar. Se eu somar tudo que todo mundo comprou, vai dar o mesmo resultado. Então, por isso que a gente tem três óticas de calcular o PIB. São três visões diferentes, mas o valor é o mesmo. Então, pela ótica da demanda, pela ótica do produto e pela ótica da renda. São as três óticas que a gente tem para a gente calcular o PIB. Né? E o que é o PIB, né? Produto Interno Bruto? É o valor de todos os bens e serviços finais produzidos dentro de uma economia em um determinado período de tempo. Eu vou somar tudo que é produzido em um país em um determinado período de tempo. O PIB ele pode ser mensurado por região, né? Aí, por exemplo, quanto que é o PIB da região sul? Tem como eu saber. Quanto que é o PIB da região sudeste, nordeste, assim vai. Eu posso ser o PIB por estado também, por exemplo, qual que é o PIB de Minas Gerais? Eu tenho como saber qual que é o PIB de Minas Gerais. O PIB de um município, né? Por exemplo, consigo saber o PIB de Itaúna, que é localizado em Minas Gerais. Então, assim, o PIB eu posso desagregar ele. Só que o que acontece? O cálculo para chegar no cálculo no PIB dos municípios ou dos estados, ele é bem complexo. Ele é feito por desagregação. Então, hoje, por exemplo, atualmente, a gente está em maio de 2020, né? O último dado do PIB brasileiro que foi divulgado foi o de 2019, né? Que já saiu. Só que o PIB dos municípios, o último dado que saiu foi 2017 e dos estados também. Então, demora um pouquinho mais para a gente ter o valor do PIB dos municípios ou dos estados, né? Pela complexidade que é no cálculo de desagregação desse valor. Então, só recapitulando aqui o conceito de produto interno bruto, né? Por que quando eu falo valor de todos os bens finais produzidos, né? Dentro de uma economia em determinado período de tempo. Então, quando eu estou falando de todos os bens e serviços, né? Voltando no primeiro slide lá, eu estou falando de somar tudo mesmo, tudo que foi produzido. Então, é o valor monetário que eu vou somar. Né? De novo aqui, a moeda é uma unidade de medida. Faz com que eu consiga somar banana com laranja. Né? Dentro de uma economia, porque sempre eu calculo o PIB dentro de um território. Seja para fazer comparação com outro estado, né? Seja para fazer comparação internacional com outro país, para ver a dinâmica de um município. Eu sempre delimito o produto interno em termos de um território, geralmente político-administrativo. Né? Eu calculo quanto que é o PIB daquele território e para fazer análises, por exemplo, ao longo do tempo, quanto que está crescendo, né? Quanto que é o PIB per capita, que é o PIB dividido pela população, por aí vai. Em determinado período de tempo, por quê? Quando eu calculo o PIB, por exemplo, de 2019, quando chega no final do ano, é o acumulado do ano inteiro. Né? Quanto que foi produzido do PIB de 2019? É quanto que foi gerado na economia no ano de 2019. Eu não somo com o valor de 2018. Né? Quando chega no finalzinho do ano, eu somo tudo. Pessoal, o PIB em 2019, a economia gerou tantos milhões, né? Ou tantos trilhões. O PIB é 7, não sei o que, trilhões. Então, em 2019 foi gerado 7 trilhões. Quando chega em 2020, eu começo do zero em janeiro. Então, 1º de janeiro é zero e eu vou começando a contar de novo. Então, é uma variável fluxo. Eu não acumulo de um ano para o outro. É tudo que é produzido dentro de um país num determinado período de tempo. Esse determinado período de tempo nos dá a ideia de uma variável fluxo, que é a soma daquele período. Tá? E uma das identidades macroeconômicas, quando a gente fala identidade macroeconômica, tá vendo que o sinalzinho aí não é de igual, são 3 tracinhos. Esse é um sinal da matemática que chama sinal de identidade. É como se fosse um igual com muita ênfase, ou seja, não é igual, é idêntico. Né? E realmente, tudo, como eu já falei, tudo que é produzido tem que ser igual a toda a renda gerada e tem que ser igual a toda a despesa, né, que é o valor que foi comprado, que foi consumido. Então, a gente tem a identidade macroeconômica sob essas 3 óticas.
Então, pela ótica do produto, né, trata-se do valor adicionado em cada setor produtivo. Pela ótica da renda, é a soma de todas as rendas geradas, né, a soma da remuneração dos fatores de produção, né, salários, juros, lucros, royalties e aluguéis. Eu vou somar tudo para ter o produto, pela ótica da renda, para ter o valor da renda de uma nação. E pela ótica do consumo, é a soma dos preços finais, né, dos bens comprados, né, seja pelas famílias, pelas empresas, pelos governos, ou nas exportações, que é comprada por outros países. Né? Então, a gente tem o PIB pela ótica da despesa também. Então, e se eu calcular em qualquer um dos três, eu chego no mesmo valor. Atenção pela ótica do consumo, que é uma das equações mais importantes da macroeconomia. Com a crise de 29, a queda da Bolsa de Valores, né, depois da Segunda Guerra, né, a teoria de Keynes, que ele defende uma maior participação do Estado na economia e defende também que para a economia gerar emprego, gerar renda, eu tenho que ter consumo, eu tenho que ter investimento, né, eu tenho que ter gasto do governo. Então, assim, essa equação ela é muito utilizada, né, nos objetivos de política macroeconômica. Então, assim, a gente vai ver que várias medidas governamentais de política econômica, né, a gente pode encaixá-la em cada um desses itens aqui ou em um desses itens para a gente explicar o PIB. Né? Por exemplo, agora recentemente com a crise do Covid-19, o governo ele lançou aquela ajuda de R$ 600 para a população mais carente, os autônomos, né, os desempregados, com intenção de quê? De que o consumo, né, o consumo das famílias, que é representado por essa letra C aqui, de forma que o consumo não caia tanto, né? Por exemplo, como a pessoa vai deixar de receber, né, essa ajuda vai fazer com que ele continue gastando. Então é para impulsionar o consumo, para não deixar o consumo cair tanto também e ajudar as pessoas, logicamente. Mas quanto mais eu aumentar o consumo aqui, mais eu estou aumentando o PIB. Quanto mais aumentar o investimento, mais eu estou aumentando o PIB. Quanto mais eu investir em gastos do governo, mais eu vou estar aumentando o PIB. Então, de acordo com a política macroeconômica, eu vou estar atacando o PIB pela ótica da demanda. Então, fica fácil a gente casar vários objetivos de política econômica com essa equação aqui. Ela explica muito. Então, recapitulando aqui, pela ótica da despesa, né, eu vou somar o consumo das famílias, os bens e serviços finais consumidos pelas famílias, já com os impostos todos incluídos, tá? O investimento das empresas. Investimento aqui não é investimento em poupança, ou investimento em fundos de investimento ou fundos de ações. Investimento das empresas é a formação bruta de capital fixo, ou seja, são as máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo, mais a variação de estoque, aquilo que ela fabricou no ano, não vendeu e acumulou para o período seguinte. Então, esse é o investimento das empresas, pela ótica da demanda. Gastos do governo são gastos tanto de capital em rodovias, ferrovias, como gastos correntes do governo também. Né? Exportações é que eu importo para o exterior, né, que é vendido para o exterior, e vou deduzir as importações, porque como eu estou comprando de fora, eu não estou produzindo aqui dentro, por isso que eu tenho que deduzir as importações. Então, realizando essa soma aqui, eu tenho o valor do produto interno bruto pela ótica da despesa. Então, vamos continuar aqui. A gente sabe que despesa é igual a renda, né, pela identidade macroeconômica lá que a gente viu, o produto é idêntico à renda, que é idêntico à despesa. Então, se eu calcular o PIB lógico da despesa, né, eu voltando naquela equação, eu sei que o valor da despesa que eu encontrar vai ser igual ao valor da renda, que é igual ao valor do produto, né, que vai ser igual ao PIB. Então, são três formas de calcular o PIB e eu posso afirmar para vocês que a mais importante é essa da despesa, né, a o cálculo do PIB pela ótica da demanda. É uma das equações mais importantes. Essa aí vocês têm que levar até o caixão de vocês, guardar isso até morrer, porque é muito importante essa equação. Né? E qual que é o significado de bruto, né, quando eu falo produto interno bruto? O que significa esse bruto? Significa que eu estou considerando na soma dos bens lá do PIB, eu estou considerando a depreciação. A depreciação é a perda do valor de um bem decorrente de seu uso.
né? Com o tempo, se uma firma usar a máquina vai desgastar, né? Se a empresa tiver um carro, o carro vai se desgastar, o desgaste natural, né? E de sua obsolescência, por exemplo, computadores têm uma depreciação muito elevada. Então, na contabilidade das empresas, essa depreciação ela é registrada como percentual do valor contábil do bem, que é descontado ao longo do tempo, de acordo com sua expectativa de vida útil. Então, por que eu tenho o bruto? Porque lá no investimento das empresas, ele não é dividido em formação bruta de capital fixo mais a variação de estoques. Então, formação bruta de capital fixo. Daqui que vem o bruto do PIB, porque dentro aqui eu estou considerando a depreciação, estou somando a depreciação no bem, tá? E se eu deduzir a depreciação do produto interno bruto, eu vou ter o produto interno líquido. Ó, produto interno bruto menos depreciação é igual ao produto interno líquido. Né? O produto interno bruto é igual a produto interno líquido mais a depreciação. Então a diferença entre bruto e líquido aqui na macroeconomia vai ser a depreciação. Vamos continuar. E qual é o significado de interno, produto interno bruto? Né? Significa que foram consideradas as rendas dos residentes e não residentes. Então, o que seria residentes e não residentes primeiro? Vamos tirar essa dúvida. Residentes são as pessoas que residem no Brasil em caráter permanente, né? Eu coloquei para vocês a instrução normativa da Secretaria da Receita Federal que explica, né, o que é o residente. Depois vocês podem ver aí. Mas residente é aquela pessoa, quem é brasileiro realmente, que reside aqui em caráter permanente, seja brasileiro natural ou naturalizado, ou com autorização para ser um residente permanente. Então é considerado residente. O não residente já é aquelas pessoas que moram aqui, mas que não são residentes, né? Pessoas de outros países, que estão aqui temporariamente para trabalhar, para fazer alguma coisa. E da mesma forma, né, o não residente o residente do Brasil pode estar no exterior também e ser o não residente no exterior. Então, não residente é a pessoa que não reside no Brasil em caráter permanente, tá? E não é um residente. Então, o que acontece no cálculo do PIB? Né? O que acontece com as rendas geradas? Quando eu gero renda de pessoas de outros países que estão no Brasil, eu tenho que enviar a renda para os países de origem. Né? Aí, quando eu faço isso, eu chamo de renda enviada ao exterior. Eu estou enviando a renda para o exterior. O que seria essa renda? Por exemplo, se um empresário, né, dos Estados Unidos abre uma empresa no Brasil, né, ele vai mandar o lucro dele para a conta dele lá nos Estados Unidos. Então, eu vou enviar a renda dele para o exterior. Da mesma forma, né, os residentes no Brasil, quem é brasileiro e trabalha ou tem uma firma no exterior, envia a renda para o Brasil. Então, o Brasil também tem a renda recebida do exterior. Né? Aí, quando no produto nacional bruto, eu não tiro a renda enviada e não somo a renda recebida. É tudo que aquilo produzido internamente. Então, se você deduzir do PIB, tirar a renda que foi para fora e somar que nós recebemos, aí eu vou ter o Produto Nacional Bruto, que chama PNB. Nos países subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento, o PIB, geralmente, ele é maior que o PNB, né? O Produto Interno Bruto, geralmente nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, ele é maior do que o Produto Nacional Bruto, porque geralmente os países em desenvolvimento, como o Brasil, manda mais renda para fora do que recebe de fora. Tá? E se você for analisar grandes países, por exemplo, Estados Unidos, quando eles vão divulgar o dado de produção deles, eles divulgam sempre o produto nacional bruto, porque lá eles recebem mais renda dos outros países do que mandam. Então, para eles, né, o valor maior é o PNB. Então, geralmente é divulgado o valor maior. No nosso caso aqui, a gente divulga o PIB, porque o PIB ele é maior. Se a gente descontar toda a renda que foi enviada, aí o Produto Nacional Bruto vai ser um pouco menor do que o PIB. Então, por isso que é sempre divulgado o Produto Interno Bruto. Então, se eu pegar o PIB e retirar a renda enviada ao exterior e somar a renda recebida, eu vou ter o Produto Nacional Bruto. Tá? E essa renda enviada mais a renda recebida eu posso chamar
Se eu subtrair uma pela outra, se eu somar as duas, né, subtrair uma pela outra, eu posso chamar de renda líquida enviada ao exterior. É a renda enviada menos a renda recebida. Eu tenho a renda líquida enviada ao exterior. Mesma coisa. Então, recapitulando aqui, né, o PIB é igual ao Produto Nacional Bruto mais a renda enviada menos a renda recebida. Ou Produto Interno Bruto é igual ao Produto Nacional Bruto mais renda líquida enviada ao exterior, que é a mesma coisa. Tá? Continuando. Produto Interno Bruto a custo de fatores. O que seria isso? Quando eu vou comprar uma mercadoria, né, geralmente, por exemplo, vou comprar um pacote de arroz, dentro do valor do arroz eu estou pagando imposto também, né? Que é o produto lá que a gente chama preço de mercado. É o preço que está na prateleira. Eu estou pagando impostos indiretos que já estão embutidos no preço, né? E também quem estiver vendendo vai estar descontando o subsídio daquele produto. Então, tem uma diferenciação entre preços de mercado, PIB a preços de mercado, e PIB a custo de fatores. Quando eu estou falando a custo de fatores, é o custo dos fatores de produção, né? Ou seja, eu não coloquei o custo dos impostos ainda. Então, quando eu pego o PIB a preço de mercado, né? Eu pego o PIB a preço de mercado e desconto os impostos, eu tiro os impostos indiretos e somo os subsídios, eu vou ter o produto interno bruto a custo de fatores, né? E quando eu pego o PIB, a custo de fatores, somo os impostos indiretos e subtrai subsídios, eu vou ter o produto a preço de mercado. São essas grandes diferenças entre os dois. Preço de mercado e custo de fatores. Outra coisa, a gente viu lá que o produto da economia pode ser igual produto é igual a renda que é igual a despesa. São identidades macroeconômicas básicas. Né? Agora, quando eu somo a renda da remuneração dos fatores de produção, se eu somar salários, mais aluguéis, mais juros, mais lucros, mais royalties, eu vou ter a renda nacional, toda a renda. Eu chamo essa renda aqui de renda nacional líquida a custo de fatores. Né? Então, para a gente chegar no PIB, tem um truquezinho aqui para os valores serem realmente idênticos. Né? A gente sabe que na macroeconomia, a renda é igual ao produto. Então, se aqui é renda nacional líquida a custo de fatores, eu posso chamar isso de produto nacional líquido a custo de fatores. Né? Eu posso chamar, porque produto, que é renda, é igual a produto. Então, isso aqui é igual. Agora, como que eu faço para chegar no PIB? Né? O PIB é Produto Interno Bruto a preço de mercado. Né? Então, a gente tem que fazer o seguinte, eu posso pegar o Produto Nacional Líquido a custo de fatores, eu somo a depreciação, porque a diferença entre bruto e líquido é a depreciação, eu somo a renda líquida enviada ao exterior, porque a diferença entre o nacional e o interno é a renda líquida enviada ao exterior, somo os impostos indiretos e subtrai os subsídios, eu vou ter o PIB a preço de mercado. Então, é uma forma de eu chegar no PIB, né, através da renda nacional líquida a custo de fatores. Eu vou somar, eu tenho a renda nacional líquida a custo de fatores, eu sei que renda é igual ao produto, então eu posso dizer que a renda nacional líquida a custo de fatores é igual ao produto nacional líquido a custo de fatores. E se eu somar ao produto nacional líquido a custo de fatores a depreciação, soma a renda líquida enviada ao exterior, né, soma os impostos indiretos, subtrai subsídios, eu vou ter o PIB a preço de mercado, tá bom? Então, essa é uma introdução à mensuração do PIB. Eu sei que para muitos que estão vendo isso pela primeira vez, pode parecer um bicho de sete cabeças, mas aí no próximo vídeo, né, eu vou estar passando um exercício para vocês, para a gente fixar isso melhor. Né? Na próxima aula, quer dizer, a gente vai estar fazendo exercícios para fixar realmente esses conceitos, tá bom? Um abraço a todos, até a próxima.